livro de 2 Reis, capítulo 5, verso de número 14. Um texto bastante conhecido, mas eu acredito que Deus tem algo novo para a nossa vida aqui nessa noite. Amém? Pode ler? Para não tomar muito tempo. Diz assim a palavra do Eterno: pelo que ele desceu, mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e tornou-se como a pele de um menino, e ficou purificado. Amém? Pode sentar louvando a Deus. Oh, glória a Deus. Esse texto é um texto bastante conhecido. Acredito que você já cansou de ouvir sobre o que aqui está escrito, a história de Naamã. Acredito que muitas vezes você também na sua casa já tenha parado para meditar e refletir sobre a vida de Naamã. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada aqui nesse texto, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, nós vemos que Deus é Deus de surpresa. Nós vemos que Deus age como Ele quiser e ninguém pode impedir o trabalhar do Senhor. Oh, glória! Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada aqui nesse texto, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, e nós estamos vendo a história de Naamã, nós vemos que Naamã é resposta de Deus depois de anos passando por dificuldade. Naamã é resposta de Deus em meio a um povo que passou muito tempo por tribulações, derrotas, fraquezas. Naamã é uma resposta da parte de Deus. Nós temos o costume de ler a história de Naamã do livro do 2 Reis, capítulo de número 5 para frente. Mas quando nós voltamos um pouco os capítulos anteriores, nós vemos que Naamã, ele é uma resposta de força para um povo que há muito tempo ficou fraco, que há muito tempo ficou na derrota. Um povo que tinha objetivos, mas não conseguia ter força para alcançar seus objetivos. Naamã é a força que alguém que passou por muita provação e não desistiu daquilo que acredita. Naamã é resposta de Deus para um povo que está muito tempo na peleja. Quando você volta um pouco os capítulos anteriores, você vê que pelo pecado do povo de Israel, pelo pecado da nação de Judá, Deus vai se afastar um pouco de Israel e Judá. A nação do Senhor, o povo de Deus era dividido entre esses dois povos, a nação de Judá e a nação de Israel. A Bíblia nos diz que por causa da idolatria do povo, porque o povo começou a se declinar espiritualmente, começou a entrar por um caminho de apostasia espiritual. A Bíblia diz que o povo começou a fazer deuses feitos de pedra, deuses feitos de madeira, de gesso, e começaram a adorar estes deuses. E por causa do pecado do povo, Deus vai se afastar um pouco da nação de Judá, da nação de Israel, e os olhos agora de Deus vai se atentar um pouco para a nação da Síria. Parece que eu vejo Deus projetando, parece que eu vejo Deus olhando para este povo. Deus se afasta um pouco de Israel, agora Deus está com os olhos em cima da Síria. Naamã, quando você abre o livro de 2 Reis, capítulo de número 5, você vê que Naamã, ele não nasce na nação de Israel, ele não nasce na nação de Judá. Naamã, ele vai nascer do povo da Síria. O povo da Síria é um povo que vive em uma época de guerra. O povo da Síria é um povo que vive em uma época de conflito.
O povo da Síria é um povo que está sempre diante de dificuldade. Só que quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vemos que o povo da Síria é um povo que entende que estão em época de conflito, entendendo que eles vivem uma época de conflito, entendendo que eles vivem uma época de guerra. Eles têm a visão de se levantar e de se preparar para o conflito, entendendo que eles vivem uma época de crise, de guerra, de batalha, de peleja. Eles têm a visão de se levantar, pegar arco e flecha e ficar treinando, pegar espada e ficar treinando, pegar lança e ficar treinando, pois eles entendem que a qualquer momento o inimigo pode atacar. Em uma época de guerra, nós precisamos ter a visão da preparação. Tem gente que sabe que vive em tempo de guerra, mas não faz questão de se preparar. Tem crente que sabe que vive em tempo de conflito, mas ele não está nem aí para a vida espiritual, pois ele está na igreja e ele só olha a chamada com os olhos da carne, tentando ver a chamada com os olhos da carne, pastora. Ninguém consegue ver promessa, ninguém consegue ver que Deus está operando, vendo com os olhos da carne. Ninguém pode contemplar os anjos que estão guerreando a favor da tua casa aqui nesta noite. Mas se porventura Deus abrisse os teus olhos espirituais, tu ia ver os anjos do Senhor guerreando pela tua casa, guerreando pela tua vida. Enquanto tu está aqui, o que tu está fazendo? Tu está recebendo poder. Poder para quê? Para guerra. Está sendo travada uma guerra, e saco vazio não para em pé. O crente que foi convocado na obra de Deus, o que ele precisa? Da ajuda do Espírito Santo de Deus. E aonde que eu encontro a presença? É na casa de Deus. Quem vem para a casa de Deus recebe a presença. Quem vem para a casa de Deus recebe unção, recebe fogo. É lógico que nem todos têm esta visão. Quem não se lembra do que aconteceu no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, existiu uma promessa que os discípulos seriam cheios do Espírito Santo. Existiu uma promessa. Joel profetizou no seu livro dizendo: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito vem para tirar toda a limitação e debilidade da carne. Quando o Espírito desce, o Espírito vem para dar poder para aquele que é comum, para aquele que é simples. Existe uma promessa. Quem não se lembra quando o próprio João Batista, lá nas águas do Jordão, quando os povos vinham para ser batizado por ele, o próprio João Batista começaram a dizer: eu, na verdade, estou vos batizando com água para arrependimento de pecado, mas depois de mim está vindo um mistério aí mais profundo, mais impactante. Ele não vai vos batizar com água, mas ele vai vos batizar com Espírito e com fogo. Com Espírito e com fogo. Existe a promessa do Espírito ser derramado. Existe esta promessa de um Espírito de Deus descer e tirar toda a fraqueza, toda a debilidade, todo o cansaço da vida do crente. Quando o Espírito desce, o Espírito vem para capacitar. Talvez tu chegou aqui nessa noite, quem está entendendo esse negócio? Não tinha nada para pregar, irmão. Estou pregando aqui o que Deus colocou no meu coração essa noite. Talvez tu chegou aqui e tu está dizendo: Deus, estou me sentindo fraco. Está no lugar certo. Na casa de Deus tem força para a tua vida. Talvez tu chegou aqui e está dizendo: Deus, estou desanimado. Está no lugar certo. Na casa de Deus tem força, tem vigor, tem renovo, tem ânimo para a tua vida. Alabaracandarácia. Tem força de Deus para a sua vida.
Oh glória, é lógico, existe a promessa. Aí quando Jesus sobe ao céu, e no Atos dos Apóstolos capítulo 1, os discípulos estão vendo Jesus subindo ao céu. A Bíblia diz que quando Jesus desaparece entre as nuvens, a Bíblia diz que aparece 2 anjos ou 2 homens vestidos de branco, aponta o dedo para eles e começa a dizer: ei, varões Galileu, por que vocês estão com os olhos fixos no céu? Esse mesmo Jesus que subiu, que foi, ele em breve voltará. Aí a Bíblia diz que os discípulos sobem ao templo, e a Bíblia diz que começa a orar, e estão perseverando na oração. E quem ora recebe poder, e quem ora recebe força, e quem ora recebe unção da parte de Deus. Quem ora, ele tem a visão da melhora da parte de Deus. Quem não ora, de tudo ele olha e ele pensa que vai dar errado, tudo ele olha e ele pensa que não tem possibilidade. Mas quem ora recebe a visão do mundo espiritual. Pode estar difícil tanto que for, o crente que ora, ele olha para a situação e diz: ele está na cocaína, mas tem jeito para ele, está no crack, mas tem jeito para ele, está bebendo cachaça pelos botecos da vida, mas ainda tem jeito para ele, está na vida do crime, mas ainda tem jeito para ele. O complicado é o carnal da casa de Deus, porque ele não tem a visão da libertação, ele não tem a visão de que Cristo tem poder para libertar e para fazer. Mas aquele que ora, a casa pode estar no vale que for, ele tem a visão da melhor. Ele olha e diz: a minha vida vai mudar, a minha casa vai mudar, eu não posso parar por causa de um problema. Quem ora aqui? Oh glória. A Bíblia diz que os discípulos subiram ao templo e agora estão perseverando em oração. Eles estão orando. E o que a Bíblia diz no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2? Que era a hora nona, a hora da oração, a hora em que viam pessoas de diversas regiões entravam em Jerusalém para também orar, para também fazer parte da oração. E nesse momento havia vindo pessoas de diversas regiões do mundo para orar em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos em um número de 120 pessoas e estavam orando e perseverando em oração. Não tem que só orar, tem que perseverar em oração. E quando eles estão perseverando, o que a Bíblia diz? Que de repente, oh glória, é assim que Deus age. Quando eles estão orando, a Bíblia diz que de repente veio do céu um barulho como de um vento veemente e impetuoso. É assim que Deus faz. Invadiu toda a casa e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Mas o que me chama a atenção dessa história é que os discípulos estão dentro do templo, e quem está do lado de dentro do templo está orando, está perseverando, está clamando, está acreditando na promessa. Mas o problema é os crentes que estão do lado de fora do templo. Quem está do lado de dentro recebe poder, recebe língua estranha, recebe a visão. Só que o problema não é os crentes, pastora, que está do lado de dentro, que está participando do mistério, que está participando do culto, independente de quem canta, independente de quem prega. Ele não veio para ver o homem, ele veio para ver Deus. E se é a palavra de Deus que está sendo pregada, ele não está nem aí, ele adora, porque é a palavra de Deus. Mas o problema não é quem está do lado de dentro, o problema é quem está do lado de fora. Eu não, irmão, não estou falando quem está aí do lado de fora não, e pelo amor de Deus, aqui no livro do Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os crentes do lado de fora começou a olhar para dentro e ver os crentes no poder, na unção, falando em línguas estranhas, recebendo poder. Mas a Bíblia diz que do lado de fora apareceu aquele monte de zoião. Sabe aquele monte de zoião que não perde uma oportunidade para sair falando mal, não perde uma oportunidade para ir embora e dizer: o culto não foi bom hoje, eu não gostei daquela irmã que cantou, eu não gostei da palavra daquele que teve oportunidade para dar salvação. Sempre tem alguém de olho para sair falando mal. E no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está o povo lá do lado de fora, um cutucando o outro e dizendo: mas o que está acontecendo ali? Por que
Eles estão no mistério, falando em línguas estranhas. O que está acontecendo? Aí uma parte do povo que não receberam poder começou a dizer: eles estão zombando. Outra parte começou a se cotocar e dizer: eles devem estar embriagados. Quem está do lado de fora não entende o que recebe aquele que está do lado de dentro. Quem está do lado de dentro tem a visão da unção, tem a visão da chamada, mas aquele que está do lado de fora, ele não compreende. O que a Bíblia diz? Que o homem natural não compreende os mistérios de Deus. Quem está do lado de dentro nessa noite? Quem está do lado de dentro recebe poder. Existe promessa. Levante, recebe, que labá. Que levante, recebe. Perceba, eles têm a visão, povo da Síria, de que a qualquer momento o inimigo pode vir aí. A qualquer momento o inimigo pode bater na porta. Eles vivem uma época de guerra. Em época de guerra não é momento de cochilar. Não é momento de ficar variando em pensamento. Um dia está firme, outra hora está frouxo. Um dia está na visão, outra hora não quer mais saber do ministério. Um dia está com os pés aqui firme na rocha, mas no outro dia qualquer convite do diabo ele se deixa levar. Nós estamos em um momento de guerra. Não é momento de ficar se entregando a qualquer tipo de vaidade humana. Aí o que eles fazem? Eles têm a visão de que a qualquer momento o inimigo pode chegar. O que eles fazem? Eles dão o melhor de si. Eles se preparam para o confronto. Eles se preparam para a luta. Eles não ficam de braço cruzado. Eles começam a se preparar. Só que a Bíblia nos diz que por mais que eles se preparam, por mais que eles tenham a visão de pegar espada, arco e flecha e lance e se preparar para o conflito, a Bíblia nos diz que quando eles estão no momento do conflito, eles não conseguem superar o adversário. Por mais que treinam, por mais que buscam uma capacitação, quando eles estão diante do inimigo, quando eles estão na hora do conflito, pastor, eles não conseguem superar o adversário. Só que a Bíblia ou a história vai nos dizer que mesmo perdendo, mesmo apanhando, mesmo se preparando e perdendo, eles são um povo, glória a Deus, que se levanta e continua tentando. Eles apanham aqui hoje, mas amanhã eles já estão com a espada erguida nas mãos. Eles apanham hoje, só que amanhã eles já estão com o arco e flecha na mão, se preparando. É como se o povo estivesse dizendo: eu sei que eu perdi hoje, mas amanhã pode ser minha vez. Eu sei que eu passei prova hoje, só que amanhã pode ser o dia da minha vitória. Eu estou me preparando, eu não me entrego. E o que eles fazem? Por mais que eles se preparem, vai para o conflito e pede conflito, se levanta, tem a visão de continuar, não quer baixar a guarda, não quer recuar. Mas a Bíblia nos diz que todas as vezes que eles estão no conflito, eles não conseguem superar o adversário. Só que esse povo tem um negócio que vai tocar Deus. Esse povo da Síria tem um negócio que vai mexer com o coração de Deus. Pastora, glória a Deus. Crente que desiste fácil não tem milagre com Deus. Pessoas que param em qualquer prova, em qualquer pedrinha, em qualquer levante, em qualquer situação, esse tipo de crente não viverá milagre da parte de Deus. Mas o segredo de tocar o coração de Deus, sabe o que é, pastora? É continuar. É até a visão da perseverança. Quem desiste não vê milagre, mas quem tem a visão da perseverança, eu estou passando luta, mas ele nunca falou que seria fácil, pois o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Não, ele nunca garantiu que só teria conforto ou estabilidade. Ele disse: tereis aflição. Quem não se lembra quando Jesus pregando, Jesus disse: entrai-vos pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas apertado é o caminho para quem vai morar no céu. É o caminho apertado. Eles se levantam, se preparam, mas perdem. Se levanta, se prepara, mas apanha. Só que mesmo perdendo e apanhando, no outro dia eles estão de pé. Eles não se rendem, não se dobram, não se entregam. Continuam acreditando na possibilidade da vitória.
vitória. E parece que eu vejo esse negócio subindo até Deus. Deus olhando. E quando Deus está olhando para a terra, Deus está vendo a guerra. Deus está vendo o inimigo batendo. Deus está vendo o inimigo pegando espada, afligindo o povo. Deus está vendo toda a situação da guerra. Deus está vendo todo o momento do conflito. Só que de um lado Deus está vendo o conflito, do outro lado Deus também está vendo o coração do vaso. Oh glória! De um lado Deus está vendo a guerra, o conflito e a guerra é inevitável, porque o crente que Deus quer usar, Deus ele leva para o deserto quem ele quer usar. Não tem crente playboy, não adianta dizer que vai vir para a igreja, vai ser usado por Deus e vai viver mordomia. Com Deus não tem mordomia. Deus não te chamou para ser playboy espiritual, Deus te chamou para ganhar almas. E se Deus tem chamada na tua vida, se prepara para ter conflito. Está entendendo esse negócio? Não tinha nada para pregar não, irmão. Você está entendendo esse negócio? Quem Deus quer usar, Deus leva para o conflito. Quem Deus quer fazer um grande projeto, Deus coloca no meio de uma crise, de uma guerra. Entenda, Deus está vendo. Só que Deus está vendo também a atitude do povo de não parar. Deus está vendo também a atitude do povo de não se dobrar, de não se render, de não desistir. Eles acreditam na possibilidade da vitória, ainda que perdendo. E o crente tem que ter essa visão. Ainda que perdendo, tem possibilidade de vitória. Ainda que está todo mundo se levantando contra, não acredita, existe a possibilidade de Deus te exaltar de uma forma poderosa. Parece que eu vejo Deus olhando para a terra e Deus vai começar a projetar. Deus vai criar um projeto. E quando você abre a Bíblia Sagrada, aqui nesse texto, no livro de 2 Reis, capítulo 5, nós vemos Naamã. Naamã é um projeto de Deus. Naamã é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Essa noite você vai entender o porquê de algumas guerras. Naamã é um projeto de Deus. Deus não coloca nem Israel e Deus não coloca nem Judá. Deus coloca na Síria. E quando você abre a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, capítulo 5, o que você já vê? Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem e respeitado pelo teu povo, porque através de Naamã, o Senhor, oh glória, o Senhor, se você ler todos os capítulos anteriores, você nunca vai ver a Síria vencendo. Teve um momento da guerra para você ver que os inimigos mataram todos os soldados. E o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele teve que fugir a cavalo sozinho. Só que quando você abre a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5, você já vê Naamã vencendo. Você já vê Naamã trazendo vitória do povo. Naamã é resposta de Deus para quem estava há muito tempo em conflito. Naamã é resposta de Deus para quem estava há muito tempo na guerra, na batalha, mas não conseguia ter vitória. E quando Naamã chega, Naamã já é resposta de Deus depois de tempos de fraqueza. Sabe o que Deus está querendo dizer para alguém que está aqui no nosso meio? Eu não sei se isso vai servir para todo mundo, mas tem alguém aqui que chegou aqui anos provado, anos passando por dificuldade, anos em conflito espiritual e se sentia perdendo, se sentia humilhado, parecia que tudo que faz não dá certo, tudo que faz parece que não tem resultado. Deus está mandando eu te dizer, Ele viu a tua perseverança, Ele viu a tua perseverança. O teu Naamã está chegando, e quando o teu Naamã chegar, vai ser resposta de Deus depois de tempos de fraqueza. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer? Tem muita gente que te vê como fraco, tem muita gente que te vê como derrotado, aponta o dedo para a tua vida e diz, não sai do lugar, não tem crescimento, ali continua do mesmo jeito. Deus está mandando eu te dizer, Ele viu a tua perseverança. Se prepara para ver a tua vida espiritual mudar. Eu não sei se a sua vida material vai mudar, eu estou falando de espiritualidade, estou falando para quem tem promessa. Há anos está na igreja, só que não consegue desenvolvimento, ainda gagueja, ainda esquece texto, ainda não compreende. O conhecimento teológico é um pouco pequeno,
pequeno, fraco, todo mundo olha, dá risada, não acredita, não confia. Deus está dizendo: eu vou honrar tua perseverança. Está chegando força para a tua vida. Ei, levante, ei, pastora, vida espiritual. Como está a tua vida espiritual? Deus, eu me sinto tão fraca. Hoje está chegando força. Deus, eu me sinto tão fraco. Hoje Deus está te dando força. Palavra profética para a tua vida. Quem está entendendo esse negócio? Ei, Naamã chega. Você percebe que Naamã já chega trazendo vitória para o povo da Síria. Você percebe que Naamã é um general. Naamã, projeto de Deus. Naamã alcançou o mais alto cargo na hierarquia da Síria. Ele é o general. Não é qualquer um que se torna general. Para ser general, você tem que mostrar garra, tem que mostrar determinação, né, pastora? Tem que ter visão. Ninguém dá cargo para quem não quer nada da vida. Ninguém dá uma responsabilidade para quem não tem a visão. Naamã, ele chega a comandante porque tem visão, é estratégico. Naamã é um projeto de Deus. Ok, eu quero falar agora de Naamã. Naamã é um vaso do Senhor. Quando você olha a vida de Naamã dentro da Bíblia, o que você pensa? A vida de Naamã é perfeita. Casamento equilibrado, vida financeira estabilizada. Sendo um comandante, imagina a alta remuneração que ele não recebe na Síria. Eu imagino que vida confortável, uma vida social extremamente reconhecida na sua terra. Todo mundo quer estar perto do comandante. Todo mundo quer estar perto daquele que é vencedor, que é campeão. Só que quando você olha a vida de Naamã de longe, o que você pensa? A vida dele é perfeita. Ele não tem problemas. Ele não tem dificuldade nenhuma na sua vida. Só que quando você olha o tipo de vaso que é Naamã, você percebe que o que predomina na vida de Naamã é toda uma aparência. Ele constrói uma aparência. O problema de Naamã não é quando ele está na rua, aos olhos do público. O problema de Naamã não é quando as pessoas estão vendo ele. O problema de Naamã é quando ele está dentro da casa dele. Na rua, ele tem medalhas para mostrar para o povo. Na rua, ele tem a espada afiada, sua habilidade para mostrar para o povo. Sou vencedor, ninguém me vence. Olha a minha habilidade, olha como eu sou estratégico em relação às táticas de combate. Na rua, você percebe que Naamã tem toda uma aparência. Todos admiram, todos querem ser como ele. Só que perceba, Naamã é o tipo do crente que finge bem. Tem que disfarçar muito bem o sorriso. Lá fora, diante do público, tem que colocar o sorriso de orelha em orelha. Mas o problema de Naamã não é quando está na frente das pessoas. Todo mundo olha, admiração, é vaso, prega muito, canta muito. Meu Deus, que unção. O problema de Naamã é quando ele está dentro da casa dele. Na rua ele é o campeão. Na rua ele é o implacável. Na rua todo mundo o admira. Mas o problema é que ele chega dentro da casa dele e ele... Será que não tem uns crentes assim, pastora? Diante do povo é o vaso. Diante dos olhos do povo, meu Deus, como é benção. Mas o problema é quando está na casa dele. Fala palavrão, vê coisa que não deve na internet. Conversa fiada. No WhatsApp, no Facebook, no mensagem. O problema não é na rua aos olhos das pessoas. O problema é quando chega em casa. Quando ele tem que tirar todo aquele aparato de soldado, de general, tirar a medalha, tirar a armadura, tirar a espada. Aí o que aparece? Aparece a lepra. Na rua ele tem que disfarçar muito bem. Mas quando chega dentro da casa dele, aparece o problema, aparece a dificuldade. E o que significa a lepra dentro da Bíblia? A lepra dentro da Bíblia representa sujeira, imundícia. Livro de Levítico, capítulo de número 13. Todo leproso tem que ser excluído. Todo leproso tem que ser colocado num lugar específico. Todo leproso não pode ser colocado no convívio com as demais pessoas.
Porque a lepra, além de ser uma doença degenerativa que torna a pele branca, é uma doença altamente contagiosa. Então o que tinha que ser feito? O leproso tinha que ser colocado separado. Mas tem o vaso que ele é profissional em esconder coisa. Tem gente que é ninja para esconder coisa, pastor. Não é verdade, pastor? Aí o que ele faz? Quando ele está na casa dele e ele tira todo aquele negócio, vem a lepra, vem um problema. E o problema vem para dizer: tu não é tudo isso não, rapaz. O problema vem para dizer: ei, menos, trata direito as pessoas, porque você não é tudo isso não. Por quê? Por quê? O problema não é a lepra. O problema é querer humilhar as pessoas. Não tem problema ser doente, mas o problema é querer você humilhar as pessoas. Porque você é vaso, porque você é campeão, porque você tem espada, porque você tem mente, é estratégico, todo mundo reconhece. O problema é quando você acha que é autossuficiente, melhor do que todos, ninguém pode dar opinião, que a tua opinião é absoluta. E agora pensa comigo. Você vai entender o que eu estou falando. Pega esse negócio, você vai entender o que eu estou falando, irmão. Entenda uma coisa: vida financeira equilibrada, ok? Casamento estável, ok? Trabalho, meu Deus, é comandante, estável. Esse negócio de vencer muito, esse negócio de ser o campeão, tem gente, irmão, que não sabe lidar com vitórias. Tem gente que, quando ele cresce, quando ele sobe, quando ele vai alcançando outros patamares, outros níveis, ele não sabe lidar com aquele negócio. E o que ele começa a fazer? Começa a humilhar as pessoas, começa a tratar os outros de qualquer maneira, começa a pisar na esposa, começa a tratar os filhos de qualquer forma. Acha que tem o direito de falar tudo o que pensa, tudo que vem na cabeça, qualquer opinião. E outra, nós temos muito isso de julgar por aparência. Às vezes a gente nem conhece a pessoa e sai falando coisas que não deve. Às vezes a gente nem sabe se é verdade ou se é mentira. A gente vem uma informação para nós a respeito de alguém, a gente não para ver, para observar. Não temos nenhum tipo de direito, mas pelo menos parar, se ver se realmente é aquilo que tem chegado aos teus ouvidos. Aí, quando ele chega dentro de casa, tem um problema, tem uma lepra. E essa lepra vem para entristecer mesmo. Poxa, eu sou o campeão, mas eu tenho um problema. Eu venço os inimigos, mas eu tenho um problema. Eu tenho um casamento estável, vida financeira estável, mas e esse problema aqui? Na mão é de Deus, ok? E quando a pessoa faz parte de um projeto de Deus, o que Deus faz para dar vitória para alguém que precisa de uma vitória? Coisas que a gente não quer, coisas que a gente não espera. O que Deus vai fazer? Aquela lepra precisa ser retirada da vida de Naamã. Aquilo é um problema que precisa ser eliminado. Aí o que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Deus vai preparar uma guerra. Nada de anjo, nada de Deus mandar profeta para ir lá na casa dele, não. Nada disso. O que Deus vai fazer? Vai preparar um conflito, vai preparar uma guerra. E a gente às vezes não entende o porquê do conflito. A gente às vezes não entende o porquê da guerra. A gente olha pra gente e a gente diz: mas eu não sou crente, eu não sirvo Deus, por que eu estou em guerra? Ei, essa guerra não veio para te envergonhar, irmão. Ei, o que Deus vai fazer? Deus vai preparar uma guerra. E o que a Bíblia diz? Que Naamã se levantou e foi lutar. Contra quem? Casa de Deus, casa de Israel. Naamã precisa de uma libertação, ok? Naamã precisa de um milagre, ok? Aí o que Deus faz? Prepara uma guerra. O que ele vai fazer? Vai lutar contra a nação de Israel. E o que tem Israel? Tem uma jovem. Naamã precisa de uma libertação. Naamã precisa de um milagre. Deus prepara a guerra. E o que tem nessa guerra? Tem uma menina. Ele vai lutar a guerra. E ninguém quer lutar a guerra. O problema é que a gente quer fugir dos confrontos, quer fugir da guerra. E tem muitos crentes perdendo o milagre da parte de Deus. É porque não tem coragem de enfrentar alguns tipos de conflito que Deus prepara.
Enfrenta o seu conflito, irmão e irmã. Você está em um conflito? Você sente que você está em uma guerra? Tem um mistério de Deus para a tua vida aí nessa guerra. Deus prepara a guerra. Na guerra, Deus tem um mistério. Na guerra de Naamã, Deus tem um mistério. Qual que é o mistério? A menina. Ah, mas não poderia ter sido o príncipe? Não poderia ter sido algo maior? Entenda, você não escolhe como Deus vai operar na tua vida. Você não determina o que Deus vai fazer para trazer para a tua vida o milagre. O problema da nossa geração é que quer que Deus faça a sua própria vontade. Deus nunca vai fazer a tua própria vontade. Você tem os teus planos. Só que a Bíblia diz que assim como os céus estão muito acima de nós, assim também estão os planos de Deus para a nossa vida. Deus prepara a guerra, e o que tem na guerra? Uma menina. E combate, e luta. Pega espada, arco, talvez saiu machucado, talvez ferido, mas está vindo com manto, está vindo com mistério. Pagou um preço. Eu sei que é difícil entrar em guerra. Muitas vezes você pode sair machucado, com o olho roxo, com uma flechada, com um arranhão de espada. Dói, mas está saindo com o negócio de Deus. E muitas vezes a gente não percebe. A gente só vai perceber depois de algum tempo. Oh glória! É por isso que Deus disse na tua palavra: tudo tem o teu tempo determinado. Deus pode estar te dando vitória aqui hoje, mas talvez tu não está sentindo. Mas depois de alguns dias, se prepara. Tu vai Naamã pega esta menina, e quando ele está indo embora, ele nem sente o que está acontecendo. Ele nem sente o que será revelado para a vida dele. Ele não faz nem ideia que ele está perto da cura, está perto da palavra profética que vai curar a vida dele, mas ele nem percebe, está indo para casa. É como se fosse mais um culto. Foi para o culto, venceu, está indo para casa, mas não percebeu. Mas, em algum determinado ponto dessa história, a menina vai ver que Naamã tem lepra. A menina vai ver que Naamã tem um problema na vida dele. E o que essa menina vai fazer? Irmão, crente tem que ser ousado. Deus não conta com crente covarde, com crente frouxo. Nossa geração está cheia de crente frouxo, recuando por qualquer maneira. Deus conta com os covardes. Por quê? O que essa menina vai fazer, irmão? Ela vai colocar a cabeça dela na forca. É, pastor. Vai colocar a vida dela em risco. Por quê? Se ela falar qualquer coisa a Naamã general, não era qualquer pessoa que entrava na presença do rei e nem no general. Se porventura Naamã voltasse de Israel com a enfermidade, o que Naamã ia fazer? Decapitar. Tu me fez perder viagem. Mas, quando ela vê que Naamã é enfermo, ela não fica colocando impedimento, não fica colocando espírito de dúvida, porque o problema da nossa geração é isso. Deus deu poder, deu autoridade, mas fica pensando: será que Deus vai curar mesmo? Às vezes está até orando por alguém, está até ungindo alguém. Será que Deus vai curar? Será que Deus vai libertar? O nosso problema é que coloca o será. Sendo que Deus já deu poder e autoridade, dizendo: vai, coloca as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus não mandou, Deus não revelou, o anjo não se revelou a ela, dizendo: olha, diga-me, mas ela tem a visão, ela conhece Deus, conhece o profeta. Conhecendo Deus, sabe o que tem que fazer. E tem mais uma verdade. Lá na Síria eles adoravam um Deus por nome de Rimon. De tempo em tempo, Naamã, junto com seus soldados e o rei da Síria, entravam no templo de Rimon e lhe oferecia sacrifício. Perceba que Naamã entra e sai do templo de Rimon com o seu problema. Ele vai para o templo com o seu problema e volta para casa com o seu problema. Irmão, só existe um Deus na terra que pode curar. Ei! Aí o que ela faz? Ela vê que Naamã tem um problema. O que ela faz? Olha, se Naamã estivesse lá em Israel, seria curado esse problema dele aí. Se ele estivesse lá em Israel, em Samaria, onde tem um profeta, homem de Deus, ele seria curado deste problema que está na vida dele. Ela dá palavra, ela dá direção na palavra. Ela não pode obrigar, mas ela dá direção na palavra. Quando a esposa de Naamã conta isso para Naamã, parece que eu vejo, irmão, o coração de Naamã sendo tomado por uma fé tão gigantesca. Por quê? Porque sem fé ninguém faz nada. Sem fé nem para o culto a gente vem.
Você só está aqui nessa noite porque existe uma fé no teu coração. Sem fé ninguém faz nada. E o que a Bíblia diz? Naamã, parece que eu vejo Naamã sendo tomado por uma fé. Naamã tem a visão aberta. Existe uma possibilidade de eu ser curado. Meu Deus. Existe uma possibilidade de a minha vida ser transformada. Ok? E o que Naamã faz? Se prepara para ir para Israel. A menina apresenta o caminho. É como se fosse Deus apresentando o caminho. O caminho do milagre é esse. O caminho do milagre não é aqui na Síria, aonde você está. O caminho do milagre é em Israel. O problema é que você está na Síria. Na Síria não tem solução para o teu problema. Mas em Israel, que significa casa de Deus, lá tem solução para o teu problema. Parece que eu vejo Naamã se preparando para ir para Israel. Aí vem o diabo: Naamã, tu é doido, tu vai pagar um preço desse? Israel é outro país, não existe avião, não existe esses ônibus confortáveis que a gente vê hoje, né, irmão? É outro país, é quilômetros de distância. Segundo historiadores, dizem que Naamã levou 4 meses para chegar em Israel. Foi um preço caro, mas ele está caminhando numa promessa, numa visão. Eu posso ser curado. E quem tem visão, independente do tempo, vai caminhando. Independente do cansaço, vai caminhando. Você acha que não teve dias de cansaço na viagem de Naamã? Você acha que não teve um momento, eu vou voltar para trás, eu estou pagando preço muito caro, mas tenho uma visão de Deus. E quando Deus dá a visão, a gente vence o cansaço. Não significa que não vai ter prova, que não vai ter pedra no caminho. Vai ter prova, vai ter pedra, mas existe uma visão. Deus te deu uma visão, e se tu está caminhando na visão, vai ter milagre. Vai ter milagre. Oh glória. Quem caminha na visão se prepara. Quem está entendendo esse negócio? Oh meu Deus. 4 meses de viagem. Naamã está na Síria. Israel, outro país. 4 meses de viagem. Na época tudo que existia, o único recurso de viagem que existia era o quê? Cavalo, camelo. Teve que parar no meio do caminho para se alimentar, buscar água. É difícil, mas eles estão caminhando numa visão. O segredo é não parar na visão que Deus deu. Ainda que a gente para um pouco para recuperar energia, parar não significa desistir. Parar significa retomar força, se alimentar para prosseguir a viagem. Tem gente que está olhando para você e está dizendo: está parado, é o fim da rota, é o fim da chamada, é o fim da visão. Ei, não, tem momento da nossa vida que a gente tem que parar para se alimentar. Se alimentar do que? De palavra, de unção, deixar Deus renovar. Já percebeu que tem gente que se acha autossuficiente? Todo culto quer pregar, todo culto quer cantar, não para se alimentar. Tem momento da nossa vida que a gente tem que ouvir um pouco também, porque o que a Bíblia diz? Bem-aventurado aquele que ouve. Levante, recebe. Tem momento da nossa vida aí, calma, irmão. Eu sei que a gente quer, a gente deseja, a gente sonha, mas tem momento da nossa vida que a gente tem que se alimentar também um pouco, orando, jejuando, lendo Bíblia, ouvindo o nosso pastor pregar. Aí, o que a Bíblia diz? Que eles estão indo para Israel. Mas no caminho de Israel, a Bíblia diz que Naamã está pensando consigo: com certeza o homem de Deus vai colocar as mãos sobre a minha enfermidade, eu serei curado. Naamã vai indo para Israel criando seus próprios planos, pensando seus próprios objetivos. Como Deus vai agir? É assim que Deus vai fazer. Irmão, ai de nós quando a gente faz nossos planos. Chega em Israel, você conhece a história? Entrega a carta do rei Ben-Hadad para o rei Jorão, tal. Mas a Bíblia diz que tem um mensageiro que vai até o profeta Eliseu, bate na porta do profeta Eliseu e diz: ei, sabe aquele general campeão, implacável, vencedor lá da Síria? Acabou de chegar aqui em Israel e está precisando de um milagre. O rei está lá no palácio, descabelando o cabelo, porque não tem poder para curar Naamã. A Bíblia diz que o Eliseu olhou e disse: ei, manda Naamã vir aqui, porque ele vai saber que há Deus na terra de Israel.
que eu falei? Naamã é campeão. Naamã na frente das pessoas disfarça muito bem. Mas dentro de casa ele tem o seu problema. Vida financeira equilibrado, casamento equilibrado. Esse negócio ensoberbece a gente, irmão. Tem pessoas que não sabem lidar com esse tipo de coisa, vencer muito, ganhar muito, ok? Aí, Deus deu uma direção, ele caminhou na visão, tem uma expectativa, chegou em Israel, o profeta Eliseu mandou chamar, e agora parece que eu vejo o profeta Eliseu orando, clamando a Deus. Porque tem que orar, irmão. Crente tem que orar. Não é porque é profeta, porque conhecem o teu nome. Não, quem faz ainda é Deus. Parece que eu vejo o profeta Eliseu dobrando o joelho. E ele começa a dizer, ó Deus, aí Senhor, este homem campeão Naamã, Deus, qual é a sua vontade para a vida dele? O que o Senhor tem para a vida dele? O Senhor conhece o problema dele. O Senhor sabe o que aflige a alma dele. O Senhor sabe o que perturba ele. Mas Deus, qual que é a sua vontade para a vida dele? Parece que eu vejo Deus falando com Eliseu. Deus vendo o coração de Naamã. Deus vendo essa pequena raiz de soberba. Aí Deus vai falar com o profeta. Eliseu, estou vendo Naamã. Diga para Naamã que se ele quiser ser curado, ele tem que se lavar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Se ele se lavar 7 vezes nas águas do Jordão, ele será curado. Perceba uma coisa, Deus está mostrando o lugar. Deus está dando a direção, Deus está mostrando o lugar. O lugar que Naamã vai ser curado é ali, é no Jordão. O lugar que Naamã vai receber o milagre para a vida dele não é lá no Val de Jaboque, é no Jordão. O lugar que Naamã vai ser restaurado não é em Abana e Farpar, os rios de Damasco, é no Jordão. Deus está dando lugar, ok? Perceba. O Jordão é o lugar da vitória. O Jordão é o lugar que aquele problema vai cair por terra. O Jordão é o lugar que Deus vai tirar da vida dele aquilo que entristece ele. Deus dá o lugar que Deus deu é o lugar que Deus vai exaltar, ok? Mas aí, o profeta entregou a mensagem. Quando Naamã recebeu a mensagem de que ele tinha que se lavar no Jordão, o que a Bíblia diz? Que Naamã ficou nervoso, que Naamã ficou irritado, Naamã se sentiu humilhado. E quando Naamã está nervoso, irritado e humilhado, é isso que Deus queria produzir no coração dele. Deus queria humilhar, Deus queria abater. Por quê? O Rio Jordão tem 3 fases na natureza. A última fase, João Batista está batizando o povo para arrependimento de pecado. Você olha para o Jordão, tu quer nadar. Outra fase do Rio Jordão é a época de Josué, quando Deus disse, pega na mão do povo e atravessa o Jordão. O Rio Jordão é um rio forte, veemente. Na época de Naamã, o Rio Jordão tem outra fase na natureza, que é um rio sujo, cheio de lama, fedido. Aí, Deus sabe o orgulho que existe no coração do vaso. Deus sabe a exaltação que existe no coração dele. Aí o que Deus quer fazer? Deus quer abater. Aí quando Deus quer abater, o que Deus fala? Se lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Ao mesmo tempo que Deus quer abater algum tipo de sentimento que existe no coração dele, Deus quer trazer para a vida dele um milagre. Ok? E aí, o que a Bíblia diz? Que quando Naamã recebe essa informação, ele está indo para casa nervoso e irritado. Porque ele pensava que seria do jeito dele. No caminho ele está pensando, poxa, eu não poderia me lavar nas águas de Abana e Farpar e ser curado? Existem lugares melhores. Existem igrejas maiores. Existem coisas que nos seduz, que prende a nossa atenção. A gente quer estar nos melhores lugares, nos lugares fortes. O Jordão é o lugar que ninguém gostaria de estar. Lugar simples, pequeno. Todo mundo que olha o Jordão não acredita que ali existe uma possibilidade de crescimento. Mas ali o Jordão, ainda que não seja atrativo aos olhos humanos, é o lugar que Deus escolheu para dar o milagre, pastora. Tem igrejas maiores, melhor, mas é o Jordão que Deus escolheu para te levantar.
Tem igrejas tremendas com pregadores famosos, pastores famosos. Todo mundo quer estar lá no meio deles para conseguir algum tipo de status. Mas é no Jordão que Deus falou: é ali que eu vou te levantar. É ali que eu vou te usar. Aí, quando Deus determina um lugar para a gente estar, para Deus nos levantar, não adianta querer ficar cobiçando outros lugares, outras igrejas, sendo que é ali que Deus te quer. Deus te quer ali. Ali Deus vai te usar. Ali Deus fará obra sobrenatural. Ali a libertação que a tua casa precisa vai vir para a glória do Deus eterno. Ok? Deus deu lugar. Não adianta ficar olhando para outros. Deus falou ali. É ali que tu tem que estar. Deus deu a palavra e Deus deu o lugar. Se tem a palavra e tem um lugar, se obedecer, irmão, se obedecer, ele tem a palavra e tem um lugar. Ele tem a palavra e tem um lugar. O problema da nossa geração é que tem a palavra, Deus mostra o lugar, só que quer fazer do próprio jeito. Quer ficar perto de gente que às vezes até despreza. Na frente aperta a mão, na frente abraça, na frente, glória a Deus, aleluia, te exalta, te honra. Mas é tudo falsidade. Aí abana e faz parte. Aí Jordão, aonde a gente olha e diz: ali não tem possibilidade. É ali que Deus quer usar. O problema é que a gente quer ficar atrás de gente que não está nem aí para nós. O problema é que a gente quer ficar se humilhando. Ei, irmão, tu é vaso, Deus te chamou. Para com esse negócio, irmão. Ei, Deus quer te usar. Mas é ali no Jordão. Mas é engraçado o jeito que Deus age, né? Porque ele viaja quilômetros de distância. Ele está caminhando numa visão. Talvez ele pensava assim: eu vou sair de lá honrado, vou sair de lá sarado. Talvez o rei vai me convidar para o palácio, um lugar bonito, vai preparar um almoço, um jantar para mim. Ele não esperava que o que Deus queria fazer na vida dele e colocar ele era no Jordão. Ambiente estreito, de extrema dificuldade. Mas pois bem, quando Naamã está indo embora nervoso, é como vir para o culto com um problema, mas voltar para casa com o mesmo problema, porque não tem a capacidade de obedecer, ok? Aí quando ele está indo nervoso, alguém vai abrir a visão dele, porque é assim que Deus faz. Sempre tem alguém que tenta abrir a nossa visão, porque a gente é rebelde, a gente é semblante duro, a gente é soberbo demais. Aí quando ele está indo embora, alguém puxa a armadura e diz: ei, o homem de Deus não falou nada demais não, hein? Tu tá enganado. O homem de Deus só falou: se lava-te e serás curado. Ele não falou nada demais não. Tu que tá fazendo tempestade em copo d'água. É tu que tá causando aí confusão onde não tem confusão. Ele só falou: se lava e será curado. É que a gente complica demais. Nervoso, tem dificuldade de se dobrar, tem dificuldade de aceitar a palavra, tem dificuldade de aceitar a correção. Ei, e esse tipo de crente vem com o problema e vai embora com o problema. Vem tribulado e volta mais tribulado ainda. Aí, pastor, tá indo embora um oficial de menor patente, puxa a armadura e diz: ei, o homem de Deus não falou nada demais, hein? Tu tá enganado. Tem hora que a gente se engana, irmão. Por mais que a gente prega, por mais que a gente canta, por mais que somos pastor, tem hora que a gente erra na nossa visão e no nosso conceito. Errou no conceito, estava perdendo a possibilidade de ser curado. Mas aí vem um pequenininho: olha, não faz desse jeito não, se tu está errado. O problema não é o profeta que te corrigiu. O problema não é o lugar que Deus quer que você fique. O problema é você. Você não entendeu que o problema não é o lugar. O problema não é a palavra. O problema é você. Você está entendendo? O problema é o seu coração que fica nervoso com qualquer coisa. Seu coração que fica nervoso com qualquer palavra. Somos falhos, irmãos. Eu posso aqui soltar uma palavra mal colocada no altar. Aí tem alguém que tem dificuldade emocional, qualquer probleminha, qualquer palavrinha se chateia, sai do culto dizendo: ah, aquela palavrinha foi pra mim, jogou em direta pra mim. Irmão, para com esse negócio. Se dobra. Deus quer bater. Lava-te no Jordão. Aí, abriu a visão, ele tá voltando. Ele volta pro lugar que Deus escolheu ele estar.
Ele volta para o lugar que Deus escolheu para dar vitória para ele, pastor. Ei, ô glória, peraí, eu tenho a palavra, e agora eu estou no lugar que Deus escolheu para me levantar. Existe uma profecia na vida do crente, irmão, entende? Você tem que pegar as profecias que vêm para a tua vida, ok? Acata as profecias lançadas do altar para a sua vida, porque o que vai fazer Deus te honrar, te exaltar, são as profecias liberadas para a tua vida. Tem palavra, Deus está alimentando, pega aquilo que Deus tem falado ao teu respeito. Aí, ele tem palavra e está no lugar que Deus mandou. É difícil, é lugar complicado, não é o lugar que gostaria de estar, mas é o lugar que Deus me pôs. Eu tenho uma palavra, então se eu estou aqui, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer. Não pode dar errado. Se é Deus que está no negócio, por mais estranho aos meus olhos que seja, Deus vai fazer esse negócio dar certo. Tem tudo para dar errado, mas Deus vai fazer dar certo. Tem tudo para não progredir, mas se é Deus que mandou eu estar nesse negócio. Aí que a Bíblia diz? Lava uma, e os soldados ouvindo, e os soldados dele vendo. Naamã vai descer mesmo nesse lugar corajoso, rio sujo, cheio de lama. A Bíblia, segundo historiadores, dizem que aquele rio cheirava mal. Naamã é corajoso, mas existe uma palavra de Deus. Se Deus falou, Deus vai dar vitória. Uma, duas, três, 4, 5. Não é para fazer do próprio jeito, não. É do jeito que a palavra do Senhor veio. 5, 6, 7. Conforme a palavra do homem de Deus. Naamã tinha 40 anos de idade. 40 anos de idade é novo. Menino ainda. Ok? Mas Naamã é soldado, Naamã é guerreiro. As guerras envelhecem a gente. Envelhece o nosso semblante. E peraí, se Naamã é guerreiro, então não é só bater. Não tem esse negócio de só bater. Numa luta, num conflito, você também vai levar um soco, vai levar uma flechada, um golpe de espada. Não tem esse negócio de só bater. Ninguém está morrendo. Então, se ele é guerreiro, então ele tem marca de espada, tem marca de arco e flecha, tem algumas marcas de cicatriz de olho roxo pelo seu rosto. Então, ele tem a lepra e ele tem marcas de conflito e marcas do tempo. Quando ele obedece a palavra de Deus, mergulha 7 vezes, a Bíblia diz que a lepra caiu por terra, as marcas do tempo caiu por terra, e todas as marcas de espada também caiu por terra. Quando ele sai da água, os soldados nem reconhecem, porque a Bíblia diz que ele mergulha, e quando ele sai, a pele dele sai parecendo como a pele de uma criança. É um renovo, é uma restauração. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus faz isso, nos enjovelece, pastora. Eu lembro quando eu tinha 35 anos. Deus enjovelece a gente, irmão. E tem hora que as pessoas olham pra gente e nem acreditam a idade que temos. É Deus com o Espírito Santo fortificando. Amém? Quantos recebem essa palavra? Aplaude, aplaude em nome do Senhor. Deus abençoe.